Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2011 nos Estados Unidos. Envolve uma jovem que tinha apenas 19 anos que saiu um dia de noite com seus amigos e infelizmente as coisas deram muito errado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Kenya Mond. Kenya Mond nasceu no dia 26 de janeiro de 1992, em Honduras, filha de Maria, que tinha apenas 15 anos quando a teve. Em abril de 1993, quando Kenya tinha um pouco mais de um ano de idade, Maria deixou Honduras para ir para os Estados Unidos, deixando Kenya com sua mãe, a avó da pequena Kenya. Foi sem dúvidas a coisa mais difícil que Maria já havia feito. Ela acreditava que teria uma vida melhor no novo país, mas primeiro precisava passar por todas as dificuldades e depois levar sua filha para morar com ela. Em 1994, Maria conheceu um homem chamado Anthony Lee, mais conhecido apenas por Tony. Eles se apaixonaram, se casaram e tiveram 2 filhos, Kimberly e Anthony. Em 2004, quando Kenya tinha 12 anos, ela se mudou para os Estados Unidos. Foi a maior alegria da sua mãe poder levar sua filha para os Estados Unidos, foi algo que ela sonhou por muito tempo e finalmente aconteceu. A Kenya, é claro, tinha um pouco de dificuldade na língua, ela não sabia falar inglês muito bem, mas isso não foi um problema. Ela rapidamente aprendeu a língua nova, ela também se adaptou muito rápido ao país e principalmente se adaptou bem ao Anthony, o Tony, e aos seus 2 irmãos, né, a Kimberly e o Anthony. Então, foi muito bom ali o começo de tudo, né, todo aquele envolvimento da Kenya com a sua nova família, a gente pode dizer, o seu padrasto, seus meios-irmãos, e em poucas semanas a Kenya já estava chamando o Tony de pai. Então, isso foi muito importante, ela amava muito estar ali, amava estar com a sua nova família. A família Mond Lee morava em Aurora, no Colorado. Em 2019, a Aurora tinha uma população de 380 mil habitantes. É a terceira maior cidade do Colorado. Tendo passado sua infância em Honduras, onde as oportunidades não eram muitas, se mudar para os Estados Unidos fez com que ela abraçasse tudo o que o novo país tinha para oferecer. Ela se destacou em suas aulas na Cherry Creek High School. Ao se formar, ela começou a frequentar uma faculdade local em Denver, onde estudou radiodifusão. A essa altura, ela já havia saído da casa de sua família e estava morando em um apartamento com o namorado Lewis Houston. Kenya foi descrita como uma jovem muito inteligente, extremamente gentil e atenciosa. Ela fez amigos facilmente, graças à sua personalidade calorosa e divertida. Ela tinha uma vida social ativa, mas também gostava de ficar em casa com sua família. Aos 19 anos, Kenya e seus amigos não tinham idade legal para beber, então usavam identidades falsas para entrar em bares e clubes no centro de Denver. Seu padrasto disse que ele e sua mãe não sabiam que ela estava utilizando essas identidades falsas para entrar em bares. Eles sempre a viram como uma jovem muito responsável que era um exemplo. Mesmo fazendo isso, ela nunca foi pega pela lei. No dia 31 de março de 2011, Kenya e seus amigos fizeram planos para sair à noite. Eles escolheram uma boate no centro de Denver e tomaram algumas bebidas. Não demorou muito para que todos sentissem os efeitos do álcool. Alguma coisa deu muito errado naquela noite. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. A única coisa que a gente sabe é que a Kenya foi parar do lado de fora da boate. A gente não sabe se ela tentou ir no banheiro, já que ela estava bêbada, acabou errando a porta e ficou do lado de fora, ou se ela falou com seus amigos que iria embora, mas isso é estranho, porque ela deixou a carteira, a chave do carro, tudo ali, o que estava dentro da sua bolsa com seus amigos em uma mesa. Então não fazia muito sentido ela ir embora sem levar suas coisas, seu celular também, que era algo que estava sempre com ela. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu e como ela foi parar fora da boate naquela noite.
Nós deduzimos que seus amigos a procuraram, mas quando não a acharam, acreditaram que ela tinha ido embora para casa sozinha ou encontrou algum conhecido que a levou. Mas o que é estranho é que eles não perceberam que ela deixou todos os seus pertences para trás. A família de Kenya descobriu no dia seguinte que ela não passou a noite com seus amigos que normalmente passava a noite, mas sim com duas meninas que não eram tão próximas. A família não conhecia essas meninas antes. Kenya nunca tinha saído à noite com elas, então elas realmente não sabiam se era normal a Kenya simplesmente sair sozinha. Na manhã de sexta-feira, no dia seguinte, 1º de abril, o namorado de Kenya, Lewis, ficou preocupado quando percebeu que Kenya não havia voltado para casa na noite anterior. Ele também percebeu que não havia nenhuma ligação, mensagem no celular e isso com certeza era muito estranho. A Kenya já tinha saído outras vezes com os amigos na parte da noite e se acontecia alguma coisa, se ela fosse dormir na casa de alguém, ela mandava uma mensagem, ligava para seu namorado para ele saber onde ela estava. Só que dessa vez ela não mandou nada e ele começou a se preocupar e acreditou que alguma coisa tinha acontecido. Lewis ligou para a irmã de Kenya, Kim, perguntando se ela sabia alguma coisa sobre sua irmã, já que elas eram muito próximas. Kim disse que não, então ele disse para ela falar com seus pais, pois havia alguma coisa errada. Kim ligou para seus pais, dizendo-lhes que Kenya não tinha voltado para casa na noite anterior. Tony e Maria saíram correndo do trabalho e foram para casa. Eles ligaram para todo mundo que puderam pensar que poderia ter alguma ideia de onde a Kenya deveria estar. De acordo com seu grupo de amigos próximos com quem ela costumava sair, Kenya havia passado a noite com seus outros amigos e eles não tinham a visto na noite anterior. Naquela tarde, as duas amigas com quem Kenya saiu foram até a casa da família. Tony, Maria e Kim fizeram várias perguntas para as meninas sobre o que aconteceu na noite anterior. Elas admitiram que usaram identidades falsas para entrar na boate. A última vez que viram Kenya foi pouco depois da meia-noite. As garotas também levaram a bolsa de Kenya com seu celular, chaves do carro e sua carteira. Seus pais sabiam que havia algo muito errado, porque ela nunca saía sem seu celular. Hey, aqui é o Travis, o cara que te deu uma carona ontem à noite. Van branca assustadora. Você chegou bem em casa? A mensagem de texto veio de um número que não foi salvo no celular de Kenya. Travis, quem quer que fosse, poderia saber o paradeiro de Kenya. Seu pai ligou várias vezes para o número, mas ninguém atendeu. Depois disso, Tony e Maria ligaram para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, mas o policial que atendeu o telefone foi bem grosseiro e disse que ela logo iria aparecer. Além disso, eles não poderiam registrar um relatório até que ela estivesse desaparecida por 72 horas. No dia seguinte, sábado, 2 de abril, Travis, com quem Tony estava tentando entrar em contato, finalmente ligou de volta. Ele contou a Tony uma história sobre como tinha visto Kenya na rua, em frente à boate, conversando com um morador de rua por volta das 2h30. Ele perguntou se ela precisava de ajuda e ela disse que sim, que precisava pegar o seu carro que estava estacionado em outra boate. Kenya estava muito bêbada, então ele se ofereceu para dar uma carona a Kenya até o carro dela. Eles dirigiram até a outra boate, mas não conseguiram encontrar o carro dela. Então Travis se ofereceu para levá-la para casa. Ela disse a ele onde morava, o apartamento que dividia com seu namorado, e ele disse que conhecia o local. Ele começou a dirigir naquela direção, mas então Kenya disse que queria comprar cigarros. Então eles pararam em um posto de gasolina, mas a loja estava fechada. Então Kenya viu um homem fumando por perto, a quem Travis se referiu como Dan. Kenya se aproximou de Dan e ele lhe ofereceu um cigarro. Eles fumavam e conversavam em espanhol. Depois foram embora juntos. Essa foi a última vez que ele a viu. Tony estava bastante desconfiado da história bizarra de Travis, mas agradeceu pela informação. Mais uma vez, Tony ligou para a polícia, dizendo que havia falado com esse homem, o Travis, que lhe deu algumas informações sobre a Kenya ter saído com um cara que ela conheceu em um posto de gasolina no meio da noite. Ele implorou a eles que registrassem o relatório de pessoa desaparecida, mas eles ainda se recusaram porque não havia passado as 72 horas. Sem saber o que fazer, ele ligou para Travis mais uma vez. Travis sugeriu que ele e Tony se encontrassem em um posto de gasolina onde ela foi vista pela última vez. Quando Tony chegou no posto, Travis já estava lá com um amigo e um policial também chegou, já que Maria ligou para a polícia pois estava com medo do que pudesse acontecer. Travis contou a mesma história, mas nem o policial acreditou. Quando Tony se aproximou da van de Travis, ele sentiu um cheiro forte de produto de limpeza.
Após 72 horas, a investigação começou. A família e os amigos de Kenya passaram os dias anteriores distribuindo panfletos de pessoa desaparecida e procurando em todos os lugares que puderam pensar. Havia cartazes em todos os lugares que você olhava. O desaparecimento de Kenya afetou muitos. Toda a comunidade estava em estado de choque. Em 6 de abril, Travis foi levado à delegacia de polícia de Denver para uma entrevista formal. Ele repetiu a história que contou a Tony e ao policial quando eles se encontraram no posto de gasolina no dia 2 de abril. Depois que ele saiu do posto de gasolina, ele foi para a casa de sua namorada, chamada Carrie Humphrey, chegando entre 13 e 13h30 da madrugada. Ele disse que saiu para o trabalho às 8h30 do dia 1º de abril. Quando os detetives examinaram os registros telefônicos de Travis, eles revelaram que ele não estava nem perto da casa de sua namorada. Travis alugava um forno e uma padaria para assar umas barras para seu negócio. A dona dessa padaria tinha muitas informações sobre Travis Forbes, que estava ansiosa para contar aos detetives. Ela disse a eles que achou estranho quando entrou na padaria na manhã de 2 de abril e percebeu que suas câmeras de segurança estavam desligadas. E antes das câmeras serem desligadas, mostrava Travis sozinho na padaria, por volta de 7h30 do dia 1º de abril. Ela podia ver que ele estava usando longas luvas. Os detetives viram as imagens das câmeras de segurança e mostrava Travis rolando um carrinho com um refrigerador grande e branco em cima para o freezer da padaria. O refrigerador tinha sido fechado com fita adesiva. Ele então foi flagrado carregando um rolo de carpete para dentro da padaria. Em seguida, ele voltou para sua van segurando o que parecia ser uma garrafa de alvejante. Ele então desligou as câmeras de segurança. Os detetives entrevistaram outros empresários no prédio que ficava ao redor da padaria. Um homem disse aos detetives que viu um barril sendo queimado por 2 homens atrás da padaria no fim da noite de 1º de abril. Uma van branca estava estacionada nas proximidades, acrescentou. Na tarde de 2 de abril, outro empresário disse aos detetives que viu Travis limpando um grande refrigerador branco na parte de trás de sua van, que estava estacionado atrás da padaria. É claro que isso tudo levantou muitas suspeitas para os policiais. Apesar das suspeitas crescentes contra ele, Travis fugiu do estado 1 mês depois do desaparecimento de Kenya. Os detetives continuaram a examinar cada detalhe da história de Travis. O fato de ele ter acabado de desaparecer também não ajudou muito em seu caso. Pessoas inocentes não costumam fugir quando uma investigação começa. Eles questionaram a namorada de Travis, Carrie, com quem Travis disse ter estado entre 3 horas da manhã e 8h30 da manhã do dia 1º de abril. Ela confirmou sua história, mas através dos registros telefônicos, a polícia descobriu que ele estava em Kingsburg, uma pequena cidade rural a cerca de 64 quilômetros a nordeste de Denver. Quando estava em Kingsburg, os detetives descobriram que ele havia feito várias ligações. A polícia revistou a pequena cidade cerca de 15 vezes nos 5 meses que se seguiram. Eles revistaram a pé, a cavalo e usaram helicópteros, mas não encontraram nada. Em 4 de maio, depois de deixar o Colorado no carro de seu amigo, Travis foi preso em Austin, no Texas, sob a suspeita de roubo de carro. Ele foi interrogado por mais de 3 horas e, para todas as perguntas da polícia, ele tinha uma resposta. Travis se recusou a dar alguns detalhes sobre se teve relações sexuais com Kenya em sua van e pediu um advogado. O detetive então apresentou a Travis um mandado de busca para coletar uma amostra de seu DNA. Em 30 de junho, Travis foi extraditado de volta para Jefferson County, no Colorado. Seu amigo retirou as acusações de roubo do carro contra ele, então ele foi liberado. De volta ao Colorado, Travis foi morar em Fort Collins com seu pai, mas os policiais continuavam de olho nele. Em 4 de julho, apenas 4 dias depois de voltar ao Colorado, Travis saiu para atacar uma mulher. Lydia Tillman, que tinha 30 anos, foi seu alvo. Ela estava voltando para casa depois de assistir à queima dos fogos no centro de Fort Collins. Sendo nova na área, ela não conhecia muito bem as pessoas. Assim que os fogos de artifício terminaram, ela começou a caminhar de volta para o seu apartamento. Ela não sabia que estava sendo seguida. Travis Forbes empurrou Lydia para dentro de seu apartamento, onde a abusou sexualmente e a estrangulou. Ele a espancou enquanto Lydia lutava. Ela finalmente parou de lutar contra ele e ficou imóvel. Antes de sair, ele molhou seu corpo com alvejante. Em seguida, colocou fogo no apartamento. Tirando suas últimas forças, ela se jogou pela janela de seu apartamento no 2º andar.
No momento em que saltou, bombeiros, policiais e uma ambulância estavam no local, tendo respondido a um relatório de incêndio. Lydia foi transportada para o hospital. Os paramédicos perguntaram se ela conhecia o homem que a atacou e ela respondeu que não. De forma devastadora, logo após chegar ao hospital, ela sofreu um derrame. Ela ficou em coma por 5 semanas. Os investigadores conseguiram coletar DNA microscópico sob as unhas de Lydia. Isso foi enviado para o laboratório para análise. Em 7 de julho, o detetive que liderava a investigação sobre o ataque de Lydia entrou em contato com o detetive que cuidava do caso de Kenya, perguntando sobre o homem suspeito, que os detetives de Denver estavam vigiando em Fort Collins. Ele explicou que, após examinar os detalhes de ambos os casos, ele pensou que a mesma pessoa que atacou Lydia poderia ser o responsável pelo desaparecimento de Kenya. Nas primeiras horas de 10 de julho, os policiais observaram enquanto Travis falava com uma mulher por mais ou menos 30 minutos. Quando eles começaram a caminhar juntos, um policial se aproximou de Travis e começou a fazer algumas perguntas. Ele estava extremamente nervoso. Ele disse ao policial que seu nome era Travis Kennedy. Ele não tinha nenhum documento de identidade, um número de telefone e não conseguia se lembrar do seu endereço. Por volta das 3 horas da manhã, eles o prenderam por mentir sobre seu nome para a polícia. Às 10h45 do dia 11 de julho, Travis estava literalmente a minutos de pagar a sua fiança. Mas os investigadores trabalharam incansavelmente para analisar o DNA encontrado sob as unhas de Lydia. Eles compararam com a amostra que tiraram de Travis enquanto ele estava detido em Austin sob acusação de roubo de carro. Por volta da meia-noite de 12 de julho, Travis foi transferido para a prisão em Fort Collins por suspeita de tentativa de homicídio, agressão sexual e incêndio criminoso. Travis contou tudo ao detetive sobre o que aconteceu nas primeiras horas de 1º de abril. Em troca, ele pediu que não fosse para a prisão rotulado como um criminoso sexual e que os promotores não aplicassem a pena de morte contra ele. O relatório de Travis sobre o que aconteceu é o seguinte: ele e um amigo viram Kenya sozinha, perto da boate, conversando com um morador de rua e perguntaram se ela precisava de ajuda para voltar para casa. Eles tentaram pegar um táxi para ela até o apartamento do namorado, mas eles não conseguiram encontrar nenhum naquela hora, então os 3 entraram na van de Travis. Travis deixou seu amigo em seu apartamento, enquanto Kenya desmaiou na van. Travis parou a van e partiu para cima dela, tentando abusar dela sexualmente. Mas nesse momento ela acordou e começou a lutar com ele. Então, ele a estrangulou até a morte. Ele colocou o corpo dela no refrigerador que tinha em sua van, fechando com fita adesiva. Então, ele colocou o refrigerador no freezer da padaria até decidir onde iria enterrá-la. Ele decidiu por Kingsburg, onde ele cavou uma cova. Ao voltar para a padaria, Travis limpou o interior de sua van com alvejante e queimou tudo o que Kenya havia tocado. Travis levou os policiais até onde o corpo dela foi enterrado. Em 26 de setembro de 2011, Travis se declarou culpado do assassinato em 1º grau de Kenya Monde, durante sua audiência. Imediatamente depois, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele também se declarou culpado na tentativa de assassinato de Lydia Tillman. O juiz condenou Travis a 48 anos de prisão, a serem cumpridos consecutivamente com a sentença de prisão perpétua que recebeu pelo assassinato de Kenya. Antes do assassinato, Travis já tinha uma longa ficha criminal. Ele foi acusado de invadir 16 casas e empresas diferentes em Fort Collins, roubando mais de $15 mil em dinheiro e mercadorias. Travis foi condenado por 2 acusações de roubo, sentenciado a 9 anos de prisão. Em 98, ele foi preso por assédio criminal, enquanto ainda estava em liberdade condicional. Em 99, ele foi pego carregando uma faca, violando sua liberdade condicional mais uma vez. Ele quebrou o toque de recolher 43 vezes. Isso resultou em ele ser enviado para correções da comunidade. Ele foi acusado de agressão em 2004 por atirar pedras em mulheres. Na época em que Kenya desapareceu, ele estava em liberdade condicional por uma acusação de violência doméstica. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um em que a gente vê de garotas jovens que saem com amigos em bares, em pubs, acabam bebendo demais e algo muito terrível acontece, aceitam a carona de um desconhecido. Já trouxe vários casos parecidos com esse aqui. Então, mais um caso muito triste. Ela tinha apenas 19 anos e essa tragédia toda aconteceu. Também teve a ligação do Travis com outro caso, com o caso da Lydia, que também foi muito importante para esse aqui ser resolvido. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.